Doutora, não vou prolongar muito não, falta 10 minutos. A senhora quer comentar alguma coisa sobre inventário? Sim, bem rapidinho. Temos 10 minutos ainda. Quer só dar uma pincelada para Olha, falar sobre inventário, a importância do inventário? sim. Na É, verdade, o inventário. rapidinho. Tá. O inventário, o que acontece? O inventário, tirando o estado do Rio Grande do Sul e mais um ou dois, o inventário, quando ele não é aberto em até 2 meses após o falecimento da pessoa, né? Ele vai começar ali a gerar um valor maior, tá? Existe, é como se fosse um imposto gradativo ali, tá? Por exemplo, você tem que recolher 3% de ITCMD, que é o imposto de transmissão em razão da morte, né, ou de doação. Se eu não abrir o inventário em 2 meses, né, esse imposto ele vai subindo, né? Então, é bem importante as pessoas cuidarem o prazo de abertura de inventário. Conheço vários que acabaram se baseando na nossa legislação aqui do Rio Grande do Sul, não abriram inventário, mas no estado em que eles estavam tem a cobrança desse imposto, né, que é progressivo, e aí acabaram pagando um valor bem considerável, né? E o inventário, ele também auxilia não, né? Ele é necessário para a venda dos bens, né? Você não consegue vender um bem se não inventariar este bem, né? Fora isso, tem toda a questão dos credores. Suponhamos que o pai do João venha a falecer, né? E o pai do João não deixou bens, mas deixou dívidas, né? E aí os herdeiros, não vou fazer inventário, né? Meu pai não deixou nada, tá tudo certo, né? E aí quando vê, estão respondendo ali um processo, uma execução. Por quê? Porque não fizeram inventário negativo. Existe essa modalidade de inventário, que é inventário negativo, que serve para dizer o quê? Olha, meu pai faleceu, mas não deixou bens. Então, você, credor, não pode vir atingir o meu patrimônio, porque nós não respondemos por uma dívida que não é nossa, né? Não Então, inventário negativo sabia tem disso? essa super importância. É, Eu as não pessoas, de repente, sabia. elas não sabem da existência dessa modalidade de inventário e nem de tudo que significa, né? Porque ele vai trazer tranquilidade para os herdeiros, Porque na né? minha cabeça, o inventário é para o bem. Agora, esse é o contrário. Sobre dívida, eu não estou sendo sincero, eu não sabia Esse mesmo. inventário é para mostrar que as partes, que o falecido, perdão, não deixou bens, pode ter deixado dívidas, mas bens ele não deixou. Então, Aham. para que ele não seja futuramente surpreendido com alguma execução, ele precisa desse inventário negativo para comprovar isso para os credores. Boa, boa, boa. Olha, há 14 anos atrás, minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu lá no Espírito Santo, minha cidade natal, lá em Vila Velha. E ela deixou uma dívida no banco, por volta de R$ 22.000. Ela inventou de fazer esse empréstimo para o tio meu. Em seguida, ela faleceu e carta começou a chegar. Falei, cara, estranho, vou lá. Ah, porque sua mãe fez um empréstimo, mas não era para ela, o rapaz teve aqui. Aí pronto, me identifiquei que era meu tio. Resumindo o conto, falei, olha, eu, na altura, eu morava em Portugal, eu não vou pagar, a dívida não é minha. E assim, do nada parou de chegar a carta, não procurei mais também Um banco. o gerente do banco, mas levei o óbito, né? Minha mãe faleceu e ficou por isso mesmo. E ainda bem. Se eu soubesse disso aí, era mais rápido, né? E tinha mais É que é proteção mais seguro, jurídica. exatamente. É mais seguro, né? Qualquer coisa É você vai mais dizer, então seguro, tá né? aqui o inventário negativo, não herdei nada. Se eu não herdei Correr. nada, eu não tenho Aham. que pagar Boa. nada, né? Porque assim, os credores, eles podem alcançar até o limite da herança. Então, se, por exemplo, sua mãe tivesse deixado 200 mil de herança e tem uma dívida de 22 mil, eles podem atingir esses 200 mil, né? Pegar Boa. ali os 22 dele. Agora, Boa. como ela não deixou, bastava o inventário negativo para comprovar isso. É. Doutora, só para concluir, falta 5 minutinhos. Na época da pandemia, houve muitas mortes. Aquelas mortes assim, de Sim. repente. Como é que ficou isso aí? Existe vamos lá, um inventário assim, é, uma exceção? Ah, cara, o cara morreu de Covid de repente e não teve tempo de fazer o inventário. Existe isso, não, né, doutora? Não, ele vai ter que
fazer inventário uma hora Não, ou outra. Se ele quiser vender não tem o jeito. bem, ou se ele quiser, tem como você vender o bem através de um alvará judicial, né? O juiz vai Entendi. autorizar a venda, mas o juiz vai querer saber cadê o inventário, né? Esse alvará judicial é dado dentro do próprio inventário. Então, não tem como fugir disso, porque a gente tem que respeitar uma ordem na matrícula, né? Eu não posso, por exemplo, ter a minha mãe na matrícula, a minha mãe vem a gente não faz exemplo conosco, né? Eu não posso ter a mãe da Joana na matrícula, aí a mãe da Joana vem a falecer e aí a Joana, que já faleceu, está passando o imóvel para a Júlia. Não tem como. Tem que passar da Não existe. Joana para a herdeira da Joana, que é a Betânia, para da Betânia passar para a Júlia. Não tem como pular, né? Até porque se pular, você também não estará recolhendo imposto, né, de transmissão. Doutora, ainda temos bastante espólios do Covid, e é bastante mesmo, Tem, doutora. Que aqui em tem um Goiás, vou inventário em te falar, hein? andamento, né? Eu vou dizer o seguinte, né? O pessoal Morreu gosta muita muito de gente. entrar com um processo de inventário judicial, né? Mas o extrajudicial é muito rápido, né? Aqui em Porto Alegre, em torno de 2 semanas, os inventários estão prontos. Caramba, rápido. É rápido, é Deixa eu rápido. só te fazer uma pergunta aqui que surgiu aqui na mente. A senhora falou que antes de morrer, existe um prazo aí de 2 meses antes de morrer. E qual é o Depois de morrer. prazo? Como é que é, doutor? Depois de morrer. Ah, tá. É depois, que eu já ia te perguntar, Depois. depois de morrer, qual é o prazo? Não, 2 meses. depois. Não, antes de morrer, a gente não pode fazer nada, porque a gente Você nem pode. sabe, né, que vai. Não, a gente não pode fazer nada, tem que esperar morrer. Depois que morrer, aí começa a contar o prazo. Doutor, o que acontece então, passado o prazo aí de 2 meses? O que Se passar, acontece? se passar o prazo, o Estado pode cobrar de forma progressiva Hum? o imposto de transmissão, que é o IPCMD, que é o imposto de transmissão em razão da morte ou em razão de Não, doação, né? Nesse caso, em razão da morte. Então, ele vai aumentando a alíquota, né? Se você ia recolher entendi. 3%, você vai recolher 4%, por exemplo, né? É uma punição, né? É. É basicamente assim, ó, você tem que fazer inventário, né? Você não pode ficar sem inventário. Pode ser o inventário negativo, mas, né? Mas faça. Muito bem. Doutora, Claro que inventário são... negativo não vai ter imposto para recolher, né? Porque é negativo. Você só vai recolher imposto se tiver bens, né? Mas Boa. é interessante fazer, né?